No feita a pausa, vamos reiniciar a sessão de julgamento, a oitava sessão ordinária da Sexta Câmara de Direito Privado. Continuando com os pedidos de sustentação oral. Os pedidos de sustentações orais. Agora é o... Esse aqui foi feito um pedido de sustentação oral, mas se tratam de embargo de declaração, não cabe sustentação oral da relatoria do desembargador Luciano, então fica só a preferência, Vossa Excelência apenas leu o destaque. É o 54, é o embargo de declaração 0003648, título 28/2018. Apelante Indústria e Comércio de Doces Vale Verde Limitada e apelado Espólio de Severino Alves Santana. É o 54. Pois não, senhor presidente. Embargo de declaração e recurso de apelação em ação de reintegração de posse ou omissão não configurada, recurso conhecido e não provido. Desembargadora Jane. Acompanho o relator, presidente. Doutora Marlene. Acompanho o relator. Anuncio o julgamento, embargos de declaração rejeitados, decisão unânime. O 13 também tem um pedido de sustentação, mas houve encaminhamento de um e-mail solicitando a desistência. O gabinete da Sexta Câmara, número 1, é de minha relatoria. De qualquer forma, eu vou ler apenas o destaque. É o número 3 da pauta, é a apelação civil 0294-3 de 57/2022. Apelantes Hilton Acioli de Vasconcelos e Maria Celina Alves Acioli. Apelado Laira Lopes Acioli. E espólio de Wilson Acioli de Vasconcelos. Apenas o destaque da emenda. Direito Civil e Processual Civil, recurso de apelação da parte autora, ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência, alegação de presença de aminos domini, não comprovação, prova testemunhal que demonstra a existência de composse hereditária, recurso conhecido e desprovida. Como voto? Desembargador Luciano. Acompanho a relatoria. Desembargadora Jane. Com a relatoria, presidente. Anuncio o julgamento, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. O próximo pedido de sustentação oral é o número 12 da pauta, é a apelação civil 0281009 de 52/2023. De minha relatoria, o apelante é Éder Nogueira dos Passos e Banco Daicoval S.A. Quem solicitou a sustentação oral é a doutora Thaís Fernandes Antunes, que representa o Banco Daicoval S.A. A doutora Thaís está presente na sessão de forma virtual. Excelência, bom dia. Ana Paula está em substituição à doutora Thaís, tá? Muito bem. Em procuração nos autos, já foi apresentado subestabelecimento da procuração, não é isso? Sim. Muito bem, doutora Ana Paula. A senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Dispense. Muito bem. A senhora tem o prazo regimental para proceder à sua sustentação. Boa sorte.
Muito bom dia novamente, excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores. Venho à tribuna sustentar em nome do Banco da Ecoval pela manutenção integral da sentença que julgou improcedente os pedidos do apelante. A controvérsia é simples, excelências. O autor alega desconhecer a contratação do cartão de crédito, mas nos autos demonstramos justamente o contrário. O banco apresentou o contrato que foi firmado com assinatura eletrônica, através de reconhecimento facial, geolocalização e o registro criptografado, além dos comprovantes de transferência do valor diretamente para a conta do apelante. Há ainda, excelências, faturas e comprovantes de utilização do cartão de crédito em diversos estabelecimentos, o que confirma que o produto foi desbloqueado e utilizado. Não haveria, assim, qualquer indício de fraude ou mesmo vício de consentimento. A contratação, ela é legítima e válida nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a validade da assinatura eletrônica acompanhada dos mecanismos de autenticação. Ademais, excelências, a apelação sequer impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se apenas a repetir os termos e argumentos da inicial em violação ao princípio da dialeticidade. Por isso, o recurso não merece sequer conhecimento. Mas, ainda que superada essa preliminar, é certo que não cabe restituição nem indenização, pois não houve cobrança indevida, tampouco dano moral. O consumidor recebeu o valor, utilizou do cartão de crédito e agora não pode simplesmente, após se beneficiar, alegar que desconhecia a contratação. Permitir o contrário seria chancelar um enriquecimento sem causa, excelências. Diante disso, requer-se que mantenha a sentença em todos os seus termos, reconhecendo a plena regularidade da contratação e a inexistência de qualquer ilicitude por parte do banco. É o que se requer. Volto a palavra agora ao presidente. Muito obrigada. Doutora Thais, muito obrigado pela sustentação oral. Muito obrigado, parabenizo pela sustentação oral e agradeço pela sustentação da forma bem objetiva. Aliás, hoje, com, claro, alguma exceção, quando o caso assim o requer, mas foram apesar da quantidade, foram sustentações rápidas e bem objetivas, né? Um outro caso que realmente merecia um destaque maior. Eu vou ler apenas a proposta de emenda na parte negritada. O voto foi disponibilizado de forma provisória no sistema PJE, diz o seguinte: direito do consumidor e processual civil, apelação civil, cartão de crédito consignado, contratação digital, autenticação por biometria facial e geolocalização, ônus da prova cumprido pela instituição financeira, pedido de prova pericial indeferido, ausência de cerceamento de defesa, regularidade do negócio jurídico, improcedência mantida, recurso conhecido e desprovido. É como voto. Acompanho o relator, presidente. Bárbara Jane. Acompanho o relator, presidente. Anuncio o julgamento, recurso conhecido e desprovido, decisão unânime. Muito obrigado. Muito obrigada, excelências. Bom dia e licença. O próximo pedido de sustentação oral é o número 66 da pauta, é o agravo de instrumento 063-7609, dígito 86-2024, da relatoria da desembargadora Jane Ruth, Maia de Queiroga, em que é agravante HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A. e o agravado Francisco Eli Cavalcante Lima. Quem solicitou a sustentação foi o doutor Alain Gabriel Nardini, que patrono do agravado Francisco Eli Cavalcante. Doutor Alain Gabriel está presente à sessão virtual? Presente, excelente. Presente, Bom dia, excelência. doutor Alain. Bom dia. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispense sim, excelência. Muito bem. O senhor tem o prazo regimental para proceder à sua sustentação. Boa sorte. Obrigado. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, desembargadora dessa Sexta Câmara de Direito Privado e demais presentes nessa sessão. Eu vou buscar ser breve, mas tem alguns detalhes aqui que devem ser observados, não só nesse caso, mas em vários outros casos com a mesma identidade de partes, que inclusive
se iniciou com uma jurisprudência lá do ano de 2021 com o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Nesse caso aqui, trata-se de um agravo de instrumento interposto pela Venture Capital Participações e Investimentos, SA, que é a atual HRH Fortaleza, então, que mais popularmente conhecida como Hard Rock. Então, já teve essa mudança de nome. Outra coisa, este agravo foi interposto contra uma decisão interlocutória proferida pela 34ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, onde essa decisão deferiu o pedido liminar do agravado, determinando a devolução integral dos valores pagos em 15 dias, a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a proibição de negativação do seu nome em ação de rescisão contratual motivada pelo atraso na entrega do empreendimento imobiliário. Então, a Hard Rock, hotel bem conhecida, tem desde de 2021 aqui, no presente caso, atrasado a entrega do imóvel. Então, nós já estamos aqui em 8 de outubro de 2025 e, atualmente, o consumidor que adquiriu a unidade imobiliária não viu a sua unidade imobiliária, deixou de passar seus aniversários onde ele achou que iria passar, deixou de passar Natal, Ano Novo, e não teve a possibilidade de pegar esse dinheiro de volta e investir naquilo que achava que acharia melhor de direito, certo? O então eminente desembargador relator, nesse caso, concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo, estendendo o prazo para 60 dias quanto à devolução dos valores e determinou que os montantes fossem depositados integralmente em juízo, sem previsão de levantamento imediato. Essa decisão de suspensão do agravo, ela é datada de 5/6/2025, ou seja, já passou os 60 dias determinados, e muito. Então, a presente sustentação, de uma maneira bem objetiva, Excelência, visa trazer subsídio para Vossas Excelências para a necessidade de imediata liberação de, no mínimo, 75% dos valores pagos e corrigidos em favor do agravado. E por que 75%? Vou citar aqui o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, a decisão do eminente desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, do ano de 2021, que foi quando começou a questão da ausência de entrega do empreendimento imobiliário, que permanece até o momento. Neste caso, citado na jurisprudência do eminente desembargador presidente, envolvendo, diga-se de passagem, o mesmo réu, HRH Fortaleza, que é o Hard Rock Hotel, e a mesmíssima situação jurídica, este egrégio tribunal reconheceu, em sede de tutela antecipada de urgência, o direito à rescisão contratual e determinou a imediata devolução dos 75%. Os 75% baseado no artigo 67A, inciso 2, da Lei 13.786 de 2018, e também a súmula 543 do STJ. A análise em conjunto da lei e da súmula estabelece que tem que ser devolvido de maneira imediata os 75. Eis que o artigo da Lei 13.786 diz que a pena convencional, ou seja, a retenção, não poderá exceder 25%, ou seja, isso garante a restituição de no mínimo 75% dos valores pagos, independente da discussão acerca da culpa. Nós sabemos a situação e quais são ali os verdadeiros culpados pelo atraso da entrega do imóvel. Contudo, isso não é nem discutido aqui, independente da culpa. Independente da culpa, analisando em conjunto este artigo e a súmula 543 do STJ, que determina a imediata restituição das parcelas pagas, deve ser restituído os 75% dos valores pagos ali pelo consumidor. A outra impugnação aqui que a defesa quer fazer é a impugnação a efeito suspensivo realizada ali na decisão do agravo, que, como dito, a decisão é de 5/6/2025 e já passou mais do que os 60 dias determinados. Com isso, se faz urgente o depósito em juízo pelo agravante de 100% dos valores corrigidos e a liberação de 75% dos valores corrigidos ao consumidor e a retenção dos 25% para que se discuta a questão da culpa.
no processo principal. Por tais razões, excelência, requer em sede de julgamento do presente agravo que reforme a decisão liminar que atribuiu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo para que seja determinado ao agravante o depósito dos 100% e a liberação dos 75% corrigido ao agravado. Uma outra situação que eu quero ressaltar aqui, pois nós temos vários processos contra a Hard Rock, é que tem sido determinado, não várias as vezes, que seja feito esse depósito em juízo. Não só isso, várias tentativas de penhora, inclusive por meio da teimosinha, do Cisbajude, onde, quando vai ser executada, retorna ou com bloqueio de R$ 1.000, ou até mesmo sem bloqueio nenhum. Ou seja, um empreendimento dessa magnitude, com mais ali de 10 mil contratos, não tem dinheiro na conta. Ou seja, de certa forma, podemos entender uma ocultação do patrimônio. Como que o empreendimento dessa magnitude não tem R$ 1 na conta? Então, por isso, mais um motivo para que não só nesse caso, mas em todos os outros que envolvem essa parte, já considerando o precedente do eminente desembargador presidente que eu citei aqui, e cito o número 06-23-568-22-2021-806-0000 do eminente desembargador Heráclito Vieira de Souza Neto, desde aquela época e principalmente agora, faz mais do que necessária a liberação desses valores, pois a pessoa, o consumidor, ele dispôs dos valores acreditando que ia receber a sua unidade imobiliária, queria passar aniversário, queria passar Natal, Ano Novo, e aí vai mais um ano, já é 8 de outubro, e possivelmente não vai ser entregue esse ano também, e não tem a unidade, não tem seu direito, não tem seu dinheiro, não tem absolutamente nada. E, por outro lado, o Hard Rock, com a devida vênia, está brincando com o judiciário, porque várias vezes é determinado que ele deposite o valor, não deposita. É determinada a penhora, não acha nada. Então, assim, eu gostaria que Vossas Excelências tomassem esse caso como exemplo para poder dar um basta nisso e dar um sinal de que, olha, nós não vamos aceitar que continue esse tipo de atitude. Então, diante do exposto e da clareza do direito à restituição, com base na súmula, no precedente e na lei, pelo menos parcial e de forma imediata, dos 75%, a qual se encontra amparada pela lei do distrato e pela súmula 543 do STJ, rogue-se a Vossas Excelências que reforme a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar o depósito em conta judicial de 100% dos valores pagos corrigidos e o imediato levantamento pelo agravado de pelo menos 75% devidamente corrigido monetariamente, permanecendo os 25% restantes e a comissão de corretagem depositada em juízo até a decisão de mérito na ação originária, onde aí sim irá se discutir a culpa. Tá certo? É o que requer Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Alain, parabéns pela sustentação. Renovo os cumprimentos ao senhor. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Jane Obrigada, Ruth. presidente. Presidente, eu vou pedir vista, né? A secretária já tem a sustentação, adiar esse julgamento. Eu vou Está adiando o agora, julgamento. porque ele já fez a sustentação, se seria adiar ou é pedir vista? É adiar porque o julgamento foi iniciado. Julgamento adiado a pedido da relatora. Julgamento adiado. Então, vamos prosseguir para o último processo com um pedido de sustentação oral. Hoje é o número 37 da pauta, é o agravo de instrumento 301-349377, 2025. O relator é o eminente desembargador Luciano Lima, agravante Ciro Corrêa de Lima e agravado Banco MGSA. Quem requereu a sustentação foi o doutor Pedro Ian de Araújo, que representa os interesses do agravante Ciro Corrêa Lima. Doutor Pedro Ian está presente à sessão? Bom dia, excelência, estou aqui presente. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, dispenso. Muito bem.
Com a palavra, o eminente relator. Perdão, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo regimental para proceder à sua sustentação. Boa sorte, doutor Pedro. Agradeço. Excelentíssimo senhor presidente da 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, José Tarcísio Souza da Silva, excelentíssimo senhor desembargador relator Francisco Luciano Lima Rodrigues, excelentíssima senhora desembargadora Jane Ruth Maia Queiroga e excelentíssima senhora desembargadora Maria Marleide Maciel Mendes. Cumprimento a todos. Inicialmente, queria destacar a satisfação de estar fazendo essa sustentação perante Vossas Excelências. Tentarei ser breve em respeito à extensa pauta de processos ainda para julgar. No caso aqui, Excelências, trata-se de um agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória da 17ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que indeferiu uma tutela de urgência requerida na inicial. Essa inicial, Excelência, ela versa sobre uma ação declaratória de nulidade contratual que visa a nulidade de um contrato de RMC que foi firmada pelo banco promovido, o Banco BMG, no benefício previdenciário da parte agravante do senhor Ciro. Esse pedido de declaração de nulidade contratual, ele foi feito com base no vício de consentimento que esse contrato foi firmado. Em tutela, foi requerida a suspensão imediata. Entretanto, o douto juízo da 17ª Vara Civil entendeu por necessário aguardar o contraditório para poder, então, decidir sobre a matéria, razão pela qual foi interposto o presente agravo. Pois bem, é sabido que a tutela de urgência ele requer os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, qual seja a probabilidade do direito ou o perigo de dano. No caso, Excelências, aqui a probabilidade do direito ele se manifesta pelos evidentes indícios de vícios, né, nesse contrato. E que indícios são esses? Os indícios de vícios é que a pretensão do consumidor nunca foi adquirir um cartão de crédito, e sim um empréstimo consignado. Só que o consumidor ele já havia utilizado toda a sua margem de empréstimo consignado, razão pela qual uma prática corriqueira realizada pelas instituições financeiras oferece um produto em substituição para não perder a venda, só que um produto muito mais oneroso ao consumidor, que no caso são os cartões de crédito consignado. Então, o contrato ele é viciado porque não houve essas informações prestadas com clareza, informando qual era a natureza do produto. E qual é a evidência que se firma, que confirma essa alegação, Excelências? A evidência é pela forma que o valor é disponibilizado. Veja, como eu falei anteriormente, é um cartão de crédito consignado, mas o valor chega até a conta do consumidor mediante uma transferência eletrônica. É uma forma dissimulada de passar a ideia ao consumidor que ele está contratando, sim, um empréstimo consignado, quando, na verdade, é um empréstimo, é um cartão de crédito, na verdade, perdão, que não tem parcelas fixas e nem prazos para encerrar. Então, o primeiro indício é a questão desse TED, é um cartão de crédito que foi pago através de TED. O segundo são os valores divergentes. O valor averbado no histórico de consignado no INSS é 2.559, porém o TED é apenas de 1.581. E essas informações, Excelências, eu estou trazendo em matéria de agravo porque foi expostas nas contrarrazões da própria instituição financeira, que admite esse PIX, esse TED em valor divergente e a entrega do produto de maneira bem peculiar do que foi contratado. Pois bem, a probabilidade do direito resiste nesses fatos. Qual o perigo de dano? O perigo de dano é o comprometimento excessivo da renda. Veja, trata-se de um beneficiário de prestação continuada que recebe R$ 1.518 por mês. Tirando o desconto, Excelência, evidente, de outros empréstimos consignados que ele possui, fica uma renda líquida de R$ 986 por mês. A continuidade desse desconto prejudica o sustento pessoal dele, de forma que ele não pode arcar com esses descontos até o final do processo.
E tem um detalhe curioso sobre isso, que é a questão da alegação da instituição financeira, que ela fala que o desconto poderia ser suspendido através de um requerimento administrativo, pedindo diretamente à instituição financeira. Só que isso não procede, Excelência. Por quê? Porque a partir do momento em que eu peço a suspensão diretamente à instituição financeira, eu vou ter, obviamente, o desconto suspenso do meu benefício previdenciário, mas o valor supostamente liberado, ele vai ficar em aberto e, em caso de não pagamento, irá negativar o CPF do consumidor nos birôs de crédito. Então, mostra-se a onerosidade aí. Daí porque se precisa da tutela jurisdicional. Porque a suspensão advinda de uma tutela de urgência, de uma decisão do judiciário, ela impede a negativação durante o curso do processo. E o último ponto que evidencia a necessidade dessa tutela de urgência, Excelências, é a reversibilidade da medida. Caso chegue ao final do processo e o juiz entenda, muito improvável, mas caso ele entenda que não houve vício de consentimento, a reversibilidade está garantida porque basta retomar os descontos. Ademais, a instituição financeira é uma das grandes instituições desse país e tranquilamente não sofrerá nenhum impacto financeiro relevante de ter as parcelas suspensas até o final do processo, em contrário do Ciro, parte hipossuficiente que já tem descontado valor excessivamente oneroso da sua renda mensal. Então, diante do exposto dos 3 requisitos da tutela de urgência, requer o provimento do agravo para, de imediato, realizar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante. São os termos, Excelência. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra à eminente relatora. Pois não, senhor Ô, presidente, relator. eu vou ler aqui a cabeça da emenda, creio que seja suficiente. Agravo de instrumento, cartão de crédito consignado é RMC, tutela de urgência, ausência de prova de verossemelhança, demora no ajuizamento, instrução probatória necessária, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Como voto, senhor presidente? Desembargadora Jane, Acompanho o relator, presidente. doutora Marleide, Acompanho o relator. anuncio o julgamento, agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime. Obrigado, Excelência. Tenha uma boa tarde. Boa sorte. Então, nós superamos aqui os pedidos de vista, de sustentações orais, e agora vamos avançando aqui na nossa pauta com os pedidos de vista. O primeiro pedido de vista, o primeiro processo com pedido de vista é o 126 da pauta, é a apelação civil 0204382, dígito 62, 2023, em que a desembargadora Jane Ruth é a relatora, apelante Francisco Macedo Coelho e apelado Apivida Assistência Médica Limitada. Apenas o breve histórico aqui do processo que foi certificado, que foram colocados em deliberação ainda na 4ª sessão, ainda sob a presidência da desembargadora Livramento, ocasião em que o desembargador Luciano Rodrigues pediu vista dos autos. Na 5ª sessão ordinária, em razão de férias, o processo foi adiado e no dia 24, na 6ª sessão, no dia 24, o desembargador Luciano apresentou voto divergente ao processo, onde o eminente relator vistou onde o desembargador divergiu da relatora para afastar a viabilidade da anulação de ofício da sentença. Em razão disso, a desembargadora Jane Ruth pediu vista dos autos, foi isso? E o julgamento foi adiado. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente.
Você já fez aqui o relatório, Vossa Excelência já fez o resumo, né, do que se trata. Eu vou passar só para a parte onde aqui eu faço a ponderação. Pedi vista para análise da questão e, diferentemente do posicionamento que adotei anteriormente, após detida reflexão e em razão das ponderações lançadas no voto vista, anteriormente apresentado pelo eminente desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, acolho a divergência no ponto específico do reconhecimento formal do cerceamento de defesa, especialmente quanto ao aspecto estritamente processual da ausência de impugnação específica ao julgamento antecipado da lide e à generalidade das postulações probatórias formuladas pelas partes. Ressalvando, todavia, que tal constatação não esgota, no meu sentir, a impossibilidade da análise do mérito da ação diante do dever de instrução técnica do juízo, aspecto que se revela nuclear à solução da controvérsia. Pois bem, reexaminando todo o contexto dos autos, tem-se que a autora FRLC ajuizou a ação contra a operadora de plano de saúde, alegando ter sido vítima de erro médico em procedimento cirúrgico de histerectomia realizado em hospital da rede credenciada no dia 5 de novembro de 2021, o qual teria ocasionado fístula vesícovaginal, acarretando-lhe complicações de saúde. A autora veio a óbito apenas 14 dias após o ajuizamento da demanda, tendo sido substituída pelo polo ativo pelo seu genitor. Quanto à legitimidade passiva de causa, você disse que a operadora de plano de saúde, ela integra a cadeia de fornecimento relativa aos serviços médicos prestados por hospital, pertencente à sua rede credenciada, sendo parte legítima para responder nos termos da ação, conforme informativo do 666/2020 do STJ, que diz que, abre aspas, a operadora de plano de saúde tem responsabilidade por defeito na prestação de serviço médico quando o presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, ou por meio de médicos de hospitais credenciados. STJ, quarta turma, em 11 de fevereiro de 2020, relatou o ministro Raul Araújo. Pois bem, o cerne da controvérsia reside na suposta ocorrência de erro médico durante o procedimento de histerectomia, realizado em hospital da rede credenciada da operadora de saúde, o qual teria ocasionado a fístula vesícovaginal, complicação esta que motivou a propositura da presente ação. Conforme narrado anteriormente, juízo de origem em julgamento antecipado, julgou improcedente a ação sob o fundamento de que a fístula é uma complicação descrita na literatura médica como possível decorrência da histerectomia, concluindo pela inexistência de nexo causal. Nessa perspectiva, impende reconhecer que, não tendo sido instaurada fase instrutória, revela-se inviável, sob a ótica técnico-jurídica, o afastamento da alegação de erro médico com fundamento na suposta naturalidade da ocorrência de fístula vesícovaginal, como complicação inerente à histerectomia. Com efeito, o juízo de origem julgou improcedente a demanda, assentando que referida sequela encontra respaldo na literatura médica, como consequência possível do procedimento cirúrgico. Ocorre que não há nos autos qualquer prova parcial que fundamente tal conclusão. Tampouco foi indicada a origem técnico-científica da qual o magistrado extraiu a referida informação. A minga de protestos específicos de prova pelas partes é dever processual do juízo determinar a produção de prova de ofício em ações que discutem responsabilidade civil por erro médico. A jurisprudência nacional exige a prévia realização de prova pericial médica, salvo a hipótese excepcionalíssima de erro evidente, o que não é o caso. Não se desconhece que cabe ao juiz avaliar a utilidade, necessidade e adequação da prova, podendo interferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, é temerário não permitir a produção de provas ou deixar de determinar sua produção de ofício quando há fatos que precisam ser esclarecidos para uma adequada prestação jurisdicional.
Acerca desta temática, leciona Humberto Teodoro Júnior, que o juiz deve contribuir na produção de provas em real igualdade com as partes, desde que preserve o contraditório e o equilíbrio, cautela que assim evita qualquer risco à sua imparcialidade. Segundo Fred Didier, não nos parece que o artigo 370 do CPC seja inconstitucional. Tem razão aqueles que dizem que esse dispositivo confere ao juiz, com agente do Estado, importante ferramenta para a concretização do ideal de construção de uma sociedade justa, na medida em que permite que o magistrado, ao decidir, esteja o mais próximo possível da realidade dos fatos. Isso não viola o devido processo legal. Antes, conforma-se a essa garantia, compondo-a. O jurisdicionado já sabe de antemão que o julgador dispõe de poderes instrutórios e não pode dizer-se surpreendido caso eles venham a ser exercidos no caso concreto. Fecha aspas. Ora, não se cuida aqui de prova inútil ou protelatória. Ao revés, a perícia a ser realizada na documentação médica apresentada pelas partes trata-se de prova essencial ao deslinde da controvérsia, cuja ausência inviabiliza a adequada aferição do nexo causal entre a conduta médica e o dano. Diante de tal cenário, impõe-se reconhecer que a sentença ora combatida padece de nulidade, não por vício formal de licenciamento de defesa stricto sensu, mas sim por fundamento substancial, consubstanciado na ausência de instrução probatória mínima indispensável à adequada resolução da controvérsia. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a atuação oficiosa do julgador na determinação de provas técnicas, sempre que estas se mostrarem necessárias ao deslinde da causa, a teor do disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil. E aqui eu trago aqui as jurisprudências, que eu não vou ler todas, mas vou só fazer a ressalva, quando ele fala aqui no voto da ministra Galotti, 25 de setembro de 2023, da quarta turma, que ela diz, no item 1, segundo o artigo 370 do CPC, caberá ao juiz de ofício, por requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Esse foi uma RESP 2174003-SP. Ademais, os próprios precedentes jurisprudenciais colacionados que serviram de fundamento para a sentença somente afastavam a responsabilidade médica após análise pericial, jamais mediante presunções ou interferência desvinculada de base técnica, pois não é dada ao julgador presumir, sem o respaldo de perícia médica, que a sequela apresentada decorre naturalmente de procedimento cirúrgico realizado. Nesse mesmo sentido, caminham de forma uniforme os precedentes que versam sobre a matéria. E aqui eu trago, até as jurisprudências que foram trazidas na sentença, elas todas se referiam, a perícia médica concluiu, a perícia médica concluiu. Então, a decisão de improcedência na jurisprudência citada, a decisão combatida, ela se referia a uma conclusão de uma perícia médica. E aqui eu trago jurisprudência de São Paulo, também no mesmo sentido, né? E do mesmo caso de fístula, e ele diz o seguinte: a perícia médica imparcial, que é prova necessária e suficiente para afirmar, no caso concreto, a ocorrência ou não do erro médico discutido. Perícia produzida nos autos que foi clara. E aqui eu não vou ler todas, mas todas são nesse mesmo sentido. Todas que eu trouxe aqui são do Tribunal de Justiça de São Paulo, de 2024. E uma outra diz o seguinte: erro médico, a autora alega ter sido vítima de erro médico durante procedimento de histerectomia, prova pericial que identificou o nexo de causalidade entre o serviço médico e os danos sofridos pela autora. Quer dizer, tem umas que encontram nexo, outras não, mas todas se referem a uma prova pericial. No caso, somente a realização de prova pericial poderia conferir segurança mínima para apurar se a intercorrência apresentada decorreu ou não de erro médico, ou negligência na execução do procedimento cirúrgico, a qual poderia e deveria ter sido determinada de ofício pelo juízo. Na hipótese dos autos, considerando o falecimento da autora, apenas 14 dias após o ajuizamento da demanda, entende-se que a perícia médica deve recair sobre os documentos já apostados aos autos. Tais documentos consistem em exames e laudos médicos contemporâneos à cirurgia e também posteriores a esta,
os quais são suficientes para subsidiar a análise técnica necessária, dada a impossibilidade de realização de exame direto na parte autora. Assim, a prova pericial indireta mostra-se não apenas possível, mas também adequada à circunstância do caso concreto. Ante o exposto, peço vênia para acompanhar parcialmente a divergência apenas quanto ao afastamento da nulidade por cessamento de defesa formal, mas mantenho o entendimento que a sentença deve ser anulada, ainda que por fundamento diverso, e a ausência de instrução adequada compromete a validade e a justiça da decisão. Voto no sentido de anular de ofício a sentença prolatária, determinando seu retorno aos autos de origem, a fim de que seja realizada prova pericial médica, com base nos documentos acostados aos autos, em especial laudos e exames juntados à inicial, e somente após este proferido novo julgamento, observados os princípios constitucionais de contraditória, com defesa e motivação adequada. Em resumo, presidente e desembargador Luciano, o voto é nesse sentido de que se haveria um caso de uma perícia, de um erro médico, o juiz julgar sem a perícia, né, um processo de uma cirurgia de esterectomia que causou uma fístula, que foi em decorrência dessa fístula entre a bexiga e a vagina, que o paciente ficou com incontinência urinária. Né? Será que é uma consequência natural? Ou a gente pode dizer que é natural ou não? Isso não seria necessário uma perícia para embasar a decisão? Muito bem. Desembargador Luciano. Eu queria, rapidamente, sem polemizar, a questão aqui me parece que é uma questão processual. A parte não se insurgiu contra o anúncio de julgamento antecipado. Ela foi intimada, não se insurgiu, não quis produzir mais provas do que ao que estava nos autos, e eu entendo que isso é soberano. A parte diz, eu não quero produzir prova. O juiz diz, eu estou convencido de que o que tem lá é suficiente para eu julgar. Como é que agora eu vou mandar o juiz fazer uma perícia se a parte não pediu, né? Esse pedido foi genérico, mas quando ela anunciou o julgamento, ele não pediu, não se surgiu. Então, eu mantenho o meu entendimento no sentido de que não é possível extinguir o processo, certo? Ou devolver o processo para que faça uma perícia que não foi solicitada. Certo? É o que eu entendo. Muito bem. Essa palavra do presidente, só para questionar esse ponto que foi colocado pelo desembargador Luciano, de que como vai se devolver o processo para que o juiz faça uma perícia, ele já se convenceu. A questão que eu estou colocando é se cabe ao magistrado julgar um caso de erro médico, porque ele não precisa da perícia. Ele não tem um conhecimento técnico-científico para dizer se não houve erro médico, se houve ou não houve erro médico. Ele pode julgar, dizer que não houve erro médico sem pedir a perícia. Mas ficou claro, a sua tese ficou clara, desembargadora. A do desembargador Luciano também ficou claro, que não está certo. Esse processo, como já foi a segunda vista, e eu acredito que tem uma questão regimental, não poderia pedir mais vista desse tal, eu tive que estudar e já vim preparado aqui, porque eu arrumei meu juízo para tentar colaborar com o entendimento que eu consegui extrair aqui do que foi tanto apresentado pela relatora como pelo vistor e também fazendo o cotejo das provas dos autos e com a sentença do magistrado. Realmente é uma questão processual, né, que envolve todas essas circunstâncias e que são legítimos os entendimentos. Eu mesmo, em determinados casos, eu posso decidir de determinada maneira, assim como o desembargador Luciano apresentou o voto vista, e também como foi levado o entendimento da relatora. O que vai fazer a diferença para mim é o fato, é o caso. O que é que eu acho desse processo? O que é que eu consegui entender? Primeiramente, o juiz de primeiro piso, até um bom juiz, eu conheço o doutor Matheus, um bom juiz, eu entendo que ele optou, também não há dúvida que ele intimou as partes, anunciou o julgamento antecipado, não houve manifestação da parte especificamente com a perícia, e eu acho que ele optou, pelo o andar do processo, ele entendeu de julgar pelo artigo 355. Foi a opção que ele fez. Por várias razões, celeridade processual, conjunto probatório já era suficiente para a formação do entendimento dele. Muito bem.
Só que eu até fiz um pequeno arrazoado, não vai ter o meu voto é oral, não vou juntar nada aos autos. Ele só poderia fazer isso, na minha opinião, se fosse notório, presumido ou incontroverso o fato que era alegado naquele processo. É uma questão que envolvia erro médico, a parte que estava sendo representada faleceu logo após. Eu entendo que é um caso complexo e que trata de erro médico. Então, ele deveria ter, no meu entendimento, ele devia ter saneado o processo. Em vez de ter anunciado, ele devia ter despachado, saneado o processo, estabelecer os pontos controvertidos, que é a obrigação do juiz, de ofício. Ele fez uma opção. Nessa opção, ele quedou em não ter se acercado dos instrumentos probatórios necessários à solução do processo. E outra coisa, inclusive a relatora falou, mas eu tinha identificado aqui na sentença do colega, do juiz de primeiro grau, porque todas as jurisprudências que ele colacionou para fundamentar a própria decisão dele, todos os precedentes falavam em perícia técnica. Todos que ele mesmo não preferiu. Mas só que a jurisprudência que ele juntou não condiz com a atitude que ele tomou em sanear o processo. Então, eu acho que está mais ou menos claro o meu entendimento, está claro o meu entendimento. Eu peço venha ao eminente vistor, que divergiu do voto, mas, nesse caso, eu vou acompanhar o entendimento da relatora, inclusive com as adequações que Vossa Excelência fez, no sentido de determinar, anular a sentença e o retorno dos autos para o regular processamento. Em razão dessa decisão, o julgamento não fica unânime. Não, vai ficar unânime. Eu vou convergir com o voto da relatora. Tá certo. Tá bom. Fica registrado também o meu entendimento nesse caso, senadora Jane, porque muitas vezes nós somos, não é nem traídos, mas envolvidos em situações que pode até parecer falta de coerência nossa, mas não. É o caso que, às vezes, não, a situação fática não se aplica às decisões e os precedentes que foram tomados. Então, agradeço ao desembargador Luciano. Então, declaro o julgamento, anuncio o julgamento. O recurso foi conhecido e provido, tendo se tiver alguma divergência, relatora, a senhora, por favor, corrija. E, de ofício, a sentença anulada, determinando o retorno dos autos para regular a instrução, nos termos do voto alinhado pela relatora. Fica Vossa Excelência designada para lavrar o acordo, como sempre. Muito obrigado. Vamos avançar para o segundo. As anotações foram feitas, é a secretaria. Eu vou perguntar sempre à secretaria, porque às vezes a gente fala muito apressado, eles não acompanham as anotações. Está tudo ok? Posso prosseguir? As anotações estão feitas. E assim, a secretaria, a qualquer momento, pode interromper o julgamento, não tem problema nenhum, a gente precisa adequar. O segundo processo, são 3 com vistas, o segundo processo é o 127 da pauta, é a apelação civil 021-47-7202, de minha relatoria, apelante N de SA e apelado JM de O. Segundo o extrato da certidão, diz que o julgamento foi iniciado e deliberado na 7ª sessão ordinária, no dia 1º de outubro, sobre a minha presidência. O processo foi colocado em deliberação da sessão anterior, havendo sustentação oral e declarado o voto do relator pelo desprovimento do recurso, ocasião em que o eminente desembargador Luciano Lima Rodrigues acompanhou o voto condutor, anunciando o processo na presente sessão, anunciado na presente sessão, na anterior, a desembargadora Jane Ruth pediu vista dos autos e declarou que também acompanhava o voto do relator, sugerindo percentual de 15% a título de alimentos em favor do apelante. Houve uma discussão inicial, mas o desembargador Luciano pediu vista dos autos e
trouxe, está em mesa. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Desembargador presidente, desembargador relatora, eu não vou mais ler o meu voto, não. Na realidade, eu até posso juntar os autos, mas o que eu estou dizendo aqui, em resumo, é que não existem nos autos, né, nenhum fato que possa alterar, né, a pensão fixada em 10%. Né. Reconheço todas as dificuldades, são 2 idosos e tudo, mas eu não consigo encontrar nos autos uma demonstração de mudança fática relevante, capaz de justificar a revisão pretendida. Então, na realidade, eu vou juntar os autos, senhor presidente, mas o que eu estou dizendo aqui é que acompanho Vossa Excelência, né, fazendo apenas o acréscimo de que os filhos maiores também teriam, que é só uma nota, teriam também o dever de assistência aos seus pais. Né? São 2 idosos. Né? Ela não trouxe, a questão aqui, ela não trouxe argumentos novos. O que ela traz de despesas, ela também já trouxe do processo principal. Não tem nada novo. Né? Então, eu mantenho os 10%. Só fazendo um complemento também, desembargador Luciano, porque eu sou o relator, e eu corroboro com tudo isso. A desembargador Jane, informalmente nós conversamos sobre isso, mas eu refleti, eu vou manter a minha decisão que está lançada nos autos. E tem um detalhe. De 10%, não é isso? De 10%. E tem um detalhe, esse processo foi apresentado apenas 9 meses depois de uma outra decisão que transitou em julgado. Ela renovou o pedido e foi julgado em primeiro grau. A gente já até falei com a ascendente da desembargadora Marleide, e eu também entendi que não havia prova para que fosse feita essa diferença. Apenas isso, é uma questão simples, sem muita direção. Desembargadora Jane, a senhora mantém seu entendimento? Mantenho, presidente, com base nos fundamentos que eu expus na divergência. Mantenho. Então, fica o processo, como se trata de um recurso de apelação, esse processo vai para o 942. Convocando 2 pessoas. 2 pessoas, porque a desembargadora Marleide está impedida em razão de ter sido a prolatora da sentença. Muito bem. Prosseguimos, então. O processo 128 também tem um pedido de vista da relatoria da desembargadora Jane Ruth, é a apelação civil 0130557, dígito 11/2015, em que são apelantes Antônia Alves de Abreu, Francisco Valdimar Alves Correia e a apelada Ruth Maria de Menezes. A relatora apresentou um voto no sentido de conhecer da apelação, entendeu que a posse do imóvel não foi comprovada ser injusta e sendo óbvio ao acolhimento, por ausência de violação ao princípio da dialeticidade. Também entendeu que não houve ausência à dialeticidade. Conheceu do recurso e desproveu o mesmo, mantendo a sentença. O desembargador Luciano pediu vista dos autos, apresentou uma questão prejudicial, Uhum. E uma é uma questão prejudicial, né? Que está aqui, está muito pequena a letra. Caso superada esta questão quanto à necessidade de intimação prévia, esta questão também já vim com o meu entendimento pronto com relação a isso, com relação ao julgamento do recurso, e também ele entrou no mérito, né? Entendeu como prejudicado em razão da perda superveniente do objeto. É esse entendimento, né, desembargador? Sim.
Sim. Mas tem a sugestão seria, se no caso, como é uma questão que o desembargador Luciano trouxe, e eu aqui agradeço por ter feito essa pesquisa e ter constatado que esse imóvel, o mesmo imóvel, já tinha sido arrematado em asta pública, e aqui eu estou escolhendo uma questão prejudicial para intimar as partes, converter em diligência para intimar as partes que elas se manifestem, para evitar decisão surpresa, porque a gente pode dizer com certeza que a parte autora tinha conhecimento. Então, não não chegamos ainda a apreciar o mérito. Né? Não. Ela está querendo baixar, a sugestão dela é baixar o processo em diligência em razão do reconhecimento da existência de uma ação que tramitou na Justiça Federal. A senhora não havia, a senhora não havia julgado improcedente o pedido? Mas eram entre duas partes. Aí, quando Vossa Excelência trouxe a questão que o imóvel não pertence mais nem à autora nem à ré. A autora entrou com a reivindicatória, a ré pediu a reconvenção para manutenção da posse, e aí não seria mais nem de uma nem de outra, seria de uma terceira que arrematou. E aí, como não teria como saber, então, no vosso voto, Vossa Excelência destaca que não teria como saber se a autora tinha conhecimento, mas que a ré sim, né? Porque ela entrou com pedido de anulação da asta pública. Né? E aí, que ela desistiu, né? As ações foram... A anulatória foi extinta e a emissão de posse foi também extinta por satisfação da entrega. Aí, como é uma questão prejudicial, chamar as partes para se manifestar, para depois julgar realmente. Ok. Para evitar... Eu não vou... eu já tinha trazido o meu entendimento que realmente eu entendo prejudicado esse processo. Eu acho que ele não vai ter... Ele não tem o resultado útil do processo. Certo? Não tem o resultado útil, a intimação não tem o resultado útil. Porque ele vai dizer o quê? Vai dizer que não concorda, que concorda, que não já foi, a ação já foi extinta. Ambas foram extintas. Vai estar amarrada na decisão. Eu não vejo outra opção. Do objeto. É porque, na verdade, o caso foi o seguinte. Se eu estiver errado, por favor, vocês me corrijam. Uma reivindicatória de um determinado imóvel. Eu suponho que houve um contrato entre eles para a compra de um determinado imóvel. A parte alegou que comprou o imóvel e pagou o reivindicado, né? Pagou o valor que foi acordado. A parte autora alegou que o imóvel sendo financiado, o comprador deveria ter ficado com a obrigação de adimplir as prestações. Por não ter sido feito esse adimplemento, o autor entrou com a reivindicatória pedindo o imóvel outra vez. O juiz decidiu que... eu estou mais assim porque eu li o processo ontem à noite. Decidiu que o contrato entre eles foi cumprido. A parte foi adimpliu que foi combinado e não havia no contrato nenhuma obrigação dele ter que pagar as prestações junto à Caixa Econômica. Mas realmente é muito estranho, porque como é que a Caixa Econômica não iria intervir numa situação dessa? É claro que iria. Então, por isso que eu acho que a pesquisa do desembargador Luciano foi precisa, porque ele descobriu nessa pesquisa que o imóvel chegou, inclusive, a ser leiloado, foi arrematado, o processo foi extinto, e, como a desembargadora, nenhum dos dois tem mais a posse do imóvel. O processo foi completamente concluído e acabado. Não sei se transitou em julgado, mas, inclusive, o imóvel já passou para a posse de outras pessoas, dos terceiros, dos arrematantes. Domínio dos arrematantes. Aí esse processo está tramitando ainda aqui, né, porque uma delas, eu acho que uma das partes, sabia porque ela interviu no outro processo, ela foi chamada a intervir no outro processo. No outro processo lá da Justiça Federal. Eu só posso dizer que a senhora pode falar, mas como esse processo é antigo, a trinca somos nós três. Mas se a senhora quiser se manifestar, não tem problema nenhum. Só por curiosidade mesmo. Pelo que eu estou entendendo, é uma apelação, não é isso? Isso. Então, eu acho, nesta hipótese, só pela conversa aqui, que há ausência de um requisito intrínseco para o recebimento dessa apelação. Certo? Porque não há mais
o objeto do recurso. Então, pela ausência desse elemento intrínseco, essa apelação deve ser não recebida, prejudicado o recurso. Aqui, presidente, observando aqui o artigo 933 do CPC. Mas, assim, se quiser, se a senhora entender que, como no processo aqui, o desembargador Luciano estabeleceu essa questão de ordem, se a senhora quiser levar, não, claro, ótimo, se a senhora quiser levar e baixar em diligência, eu também. Convém só ler aqui o artigo 933, se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. E se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Quer dizer, não custa nada a gente seguir para evitar Não, qualquer... isso aí fica à vontade. A senhora vai seguir. Eu só tô antecipando que eu não vejo uma solução outra que não seja tornar prejudicado, porque eu não sei qual é o argumento. Inclusive, tem um pedido aí, que é bom até que Vossa Excelência aprecie, que eu acho interessante, que é uma litigância de má-fé de uma das partes, porque tinha conhecimento do processo da ação e não comunicou ao juiz, que é uma questão totalmente prejudicial. Ela deixou ocorrer. Então, aproveita, Vossa Excelência, pode até examinar essa parte. Então, posso anunciar, a relatora acatou a questão prejudicial no voto vista, retira o processo de pauta, não é nem adiado, para baixar o processo em diligência. Ok? Está bem assim? Então, bom. Superado o terceiro também. Diligência. Uhum. Esse 942 eu vou decidir depois com relação à data, tá certo? Não tenho como decidir agora, porque tem um prazo à frente. Como eu já participei do julgamento, o meu voto fica congelado, eu vou tirar férias. Não, esse é o 942, o outro. Que eu sou o relator. Que não vai dar tempo marcar, e por isso que eu estou dizendo para a gente marcar depois a data. Não tem nenhum prejuízo, eu posso designar e pautar esse processo oportunamente. Tá bom? 124, que Vossa Excelência é impedido com muita justeza. Eu aprecio até te falar do caso da pastora Jane, que achava que a matéria era a mesma que nós havíamos decidido aqui, que o processo feita a partilha, feita o divórcio, o imóvel em condomínio, iria para o residual no cível. Mas, como aqui é diferente, eu vou acompanhar a relatora, 124. Muito bem. O processo, anuncia o julgamento aqui, é o 00, uma sequência de 40-101-2024, uma sequência de 40-101-24-2025, da relatoria da desembargadora Jane Ruth. É um conflito de competência cível e o desembargador estou impedido, o primeiro gabinete está impedido, e o desembargador Luciano antecipa que acompanha o entendimento da relatora no voto provisório. Bom, então vamos aqui para os processos que não foram... O voto dela. Muito bem. O voto da relatora, conflito negativo conhecido, estabelecendo a competência do juiz da 7ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza para processar e julgar a ação originária. Certo? Vamos lá. Esse aqui não estão pendente de julgado de voto, né? O 13 aqui já foi votado? Já foi. Ok. O processo do 4º Gabinete, apelação cível 015-0945-90, do 4º Gabinete da desembargadora Jane Ruth, em que a apelante Banco Bradesco S.A.
Apelado Kleber Furtado Mota e Unicarnes Comércio de Carnes Limitada. No voto, a eminente relatora conheceu e desproveu o recurso. Eu voto, a desembargadora Marleide acompanhou. Provisoriamente, eu estou pedindo vista dos autos. É o 91. É só que eu quero dar uma checada com relação à prescrição. Eu vou pedir vista dos autos. 91. O 122. Vamos ver aqui. Dando erro aqui. Passou. Esse aqui, desembargadora Jane, é o 122 da relatoria de Vossa Excelência, é o número 303, 7283, de 24 de 2024. Em que a apelante Maria de Fátima Coelho de Carvalho e apelado espólio de Maria Ivani de Carvalho. O que aconteceu? O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por entender que não havia individualização do imóvel, documento essencial à propositura da ação. O seu voto aqui está muito bem esclarecido, no sentido de reconhecer a possibilidade de complementação da prova por perícia judicial, considerando a documentação existente. Deu provimento ao recurso e cassou a sentença. Tudo bem, eu só queria fazer uma consideração a Vossa Excelência, porque é o seguinte: para processar esse capião, esse imóvel tem que estar individualizado. Não pode o processo seguir sem que haja pelo menos um laudo, o croquis não, mas tem um termo técnico daqui, topográfico ou perícia judicial, para que as partes possam memorial descritivo. Então, eu acompanho Vossa Excelência, eu queria sugerir, apenas para que o juiz de primeiro grau tenha condição de entender o que ele deve fazer, de que essa providência ele deve tomar inicialmente, porque realmente a parte pode requerer pelo Estado, sendo hipossuficiente, que o Estado custeie a elaboração desses laudos. Uma vez feito o memorial descritivo, definido os confinantes, para que fossem citados. Inclusive, ele, no processo, ele indicou a relação dos confinantes para que o processo tenha viabilidade. Porque se ele deixar para fazer isso, ninguém sabe em qual momento, não teria utilidade. Então, é só acrescentando isso que no seu voto, Vossa Excelência determinasse que a primeira ação do juiz fosse determinar ao Estado a elaboração. Como o seu voto está? É apenas para adequar esse fato para dar procedibilidade à ação. É só isso aí. Então, eu acompanho o voto da eminente relatora no 122. Recurso conhecido e provido, sentença cassada. O 123. Esse processo é da sessão passada ou é dessa? Foi adiado por pedido da relatora, não é isso? Qual o número? É o 123, é o processo, apelação civil 0200 442, dígito 46/2022. Pelo voto provisório, a senhora, no voto provisório, Vossa Excelência não conheceu do recurso.
mas a senhora retirou, pediu adiamento desse processo. Mas da outra vez, não foi, não? Hã? Na sessão anterior. Foi. A senhora não conheceu do recurso, só o extrato aqui, e manteve a decisão de origem. É isso mesmo? É. Eu já vi o voto, desembargadora Marleide, acompanha. Eu também acompanho. Acompanho o voto. Eu também acompanho a relatora. Recurso não conhecido, decisão mantida. O conflito é o 124. O 124 já foi julgado, né? Isso que o doutor Eduardo Luciano falou. Então, 125. É um conflito de competência cível, número 301, 2864, dígito 06, relator desembargador Luciano Lima, suscitante juiz de direito da segunda vara civil da comarca do Eusébio, suscitado juiz de direito da primeira vara civil da mesma comarca de Eusébio. O conflito de competência foi conhecida e declarada a competência do juiz da primeira vara civil da comarca de Eusébio. A desembargadora Jane Ruth não votou. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator. Conflito conhecido, declarada a competência do juiz da primeira vara civil da comarca de Eusébio. Decisão unânime. Posso pôr esse? Certo. Estamos já no fim. Processos retirados de pauta e adiados. Vamos lá, aqui do gabinete 4, da desembargadora Jane, pela sequência, o desembargador Luciano primeiro. Foi retirado de pauta a apelação civil 0200-124, dígito 92 de 2024, apelante Francisco Rodrigues da Silva e apelado Francisco Rodrigues, apelante e apelado, né? Os dois apelaram. Francisco Rodrigues da Silva, como apelante e apelado, e Banco Bradesco S.A. A desembargadora Jane. Aqui tem gabinete 2. É porque você aqui separou, desembargador Luciano, porque tem que ser, ficou muito perto, eu achei que. O desembargador Luciano confirma a retirada de pauta, né? Os processos. Tem um processo aqui adiado da relatoria da desembargadora Jane, é o 71. É a apelação civil 027-6109, de 31 de 2020. Do gabinete 4 da desembargadora Jane Ruth, apelante João Barbosa Neto e apelado Rosina Leontines Locarno Frota. Foi adiado, confirma, desembargador. O 71, adiado, ok. Foi retirado de pauta por falta de publicação a apelação civil 066-3328, dígito 10 de 2000, do 4º gabinete, relatoria da desembargadora Jane Ruth, apelante Companhia Texto São Joanense S.A. e Cristiano Correia Nobre. Foi retirado, desembargadora Jane, por falta de publicação. Quem determina a retirada, só um. É o 89 da pauta, por determinação da presidência, em razão da não publicação. O 92, também da relatoria da desembargadora Jane, é a apelação civil 027-4202, dígito 50-2022. Apelante, Companhia Energética do Ceará, e apelado Lucas Araújo Soares. Confirma o adiamento, desembargadora Jane. 94, também adiado, a pedido da relatora, é a apelação civil número 015-6095, de 57-2016. Da relatora também, da relatoria da desembargadora Jane Ruth, apelante Banco do Nordeste S.A., apelado Regina Cláudia Bernardo Pimentel e outros. Também adiado a pedido da relatora. Confirma? Em 94.
O 95 também, de sua relatoria adiada, não é isso, senadora Jane? É a apelação civil 046051069, dígito 2000. Apelante José Cisne Uchoa, que é apelado Banco do Brasil. Adiado, pedido da relatora. 96. Agravo de instrumento 063-3437, dígito 38, 2023. Da relatoria da desembargadora Jane Ruth. Agravando de Magno Antônio Silvério de Souza, agravado Banco do Nordeste do Brasil. Também pedido de adiamento da apelação civil 020-4314, dígito 70, 2023. É o 101 da pauta. 101 da pauta. Da relatoria da desembargadora Jane Ruth. É a apelação civil 020-4314, dígito 70. Apelante Maria Djalma Viana Cavalcante, apelado APDAP, Previdência Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados. E o último, né? Ok, desembargadora Jane? Aqui a informação de que está adiado da secretaria. Do 96 da pauta. Também tem uma informação de adiamento da apelação civil 120 012 34 73 51, 2018, da relatoria de Vossa Excelência. Adiado, confirma adiamento, processo adiado. E o 96, a senhora está aguardando a confirmação? Não. A gente aguarda o 96, se for o caso, a gente faz. Não, então, 96 fica adiado. É o 063 34 37, diz 38, 2023. Muito bem. Então, indago aos eminentes pares com relação aos demais processos, se confirmam os votos provisórios já lançados, informando que não temos processos no SAG, apenas PJE nessa sessão. Desembargador Luciano confirma, desembargadora Jane? Confirmo. Eu também confirmo os votos provisórios lançados no sistema, acompanhando os respectivos relatores. Alguma informação, um comunicado do desembargador Luciano? Não. Desembargadora Jane? Doutora Marleide, alguma coisa? Doutor Procurador? A defensora pública? Não, doutor. Tá. Então, doutora Letícia, né? Então, agradeço a colaboração, a participação de todos. Foi uma sessão muito produtiva, foi um pouco mais extensa em relação à quantidade de pedidos de sustentações orais, mas faz parte do direito privado essa característica.
Então, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou renovar minha carteira de motorista. Boa tarde. Boa tarde.